Aí você chama ela. Eu tô esperando ela entrar. Não, tô com as duas. Eu tô com o celular e a internet. Vamos ver se deu Oi, certo agora. Tá conseguindo me ouvir agora agora? sim. Uhum. Ah, que bom. Sim, tô ouvindo. Então, alguma coisa aí que deu errado, mas prosseguimos então. Sim. Você quer refazer a pergunta para a gente poder Ah, sim. prosseguir? Com relação às duas pandemias, né, que Uhum. as mulheres já viviam a pandemia, que é a pandemia da violência doméstica, agora com a Covid, tudo piorou, porque elas estão em situação, muitas vezes, de estar o tempo todo com o agressor dentro de casa, né? Uhum. Exatamente. Então, a própria Organização Mundial de Saúde, que classificou essa pandemia, essa situação do coronavírus como uma pandemia, já tinha feito essa classificação também, dizendo que a violência contra a mulher também é uma pandemia. Então, a gente está vivendo essa situação muito dramática de uma pandemia dentro de outra pandemia. E nessa perspectiva, então, o que a gente precisa entender que os fatores que já incendiavam, que já causavam uma situação de violência contra a mulher antes da pandemia, eles foram potencializados. Então, se a gente já tinha antes, né, uma situação de uma violência contra a mulher que era causada exatamente porque essa violência ela tem essa característica de ser praticada dentro de casa. Então, imagine agora com mais mulheres dentro de casa junto com os agressores. Só para a gente ter uma ideia, Eliane, em relação às mulheres que foram mortas no Brasil no ano de 2019, então imagine, todas as mulheres mortas no Brasil em 2019, quase 60% dessas mulheres morreram dentro das suas próprias casas, né? Então, mostrando que a casa não é um lugar seguro da mulher brasileira e mostrando também o quanto que é dramático, né, essa violência. Então, nós temos esse fator da violência acontecer dentro de casa e agora as mulheres estão mais tempo com os seus agressores dentro de casa. Nós temos também um outro fator importante para a gente falar, que sempre quando nós temos crises econômicas, nós temos também mais violência contra a mulher, e a gente sabe que nós estamos vivendo, né, numa crise econômica, sanitária, etc. Nós temos também o elemento que é importante da gente colocar, que é o uso de álcool. O uso de álcool não é o motivo pelo qual o sujeito bate na mulher, mas ele acaba sendo um fator que vai potencializar a violência. Então, não é o motivo. Ele desencadeia a violência de uma situação já que o homem já era violento. Não é porque ele bebeu, ele bateu porque ele estava bêbado. Não, ele já tinha uma situação de violência e o álcool acaba desamarrando, né, as amarras que tinham em relação a isso. Então, é um ponto que a gente tem que entender. E teve aumento também em relação à questão de álcool, né, de uso e abuso do álcool também nesse período de pandemia. Então, são elementos muito difíceis. E o elemento também muito preocupante é que se já era difícil para as mulheres antes buscarem a rede de apoio, as delegacias para fazer a denúncia, a Casa da Mulher Brasileira, com a pandemia isso ficou ainda mais difícil. Então, são 4 elementos muito dramáticos que acabam ensejando, então, essa preocupação maior com a violência contra a mulher. Então, nós estamos vivendo, sim, esse período de pandemia, um alerta vermelho, não é nem um alerta amarelo, não, é um alerta vermelho, porque a gente sabe que precisamos cuidar ainda mais de um tema que já era delicado. Então, se a gente já tinha uma situação de violência contra a mulher dramática, lembrando que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, né? Então, um dado muito dramático que nós vivemos, com essa questão da pandemia, a situação é mais dramática ainda. Então, a gente tem que redobrar todas as nossas preocupações em relação a esse tema. Sim, verdade. Até na questão, assim, que teve campanhas, por exemplo, para ela denunciar pelo celular, mas ela nem está tendo acesso ao celular, na verdade. E uma outra coisa que eu lembro de ter ouvido a professora comentar é que pesquisas apontam que vai levar mais de 100 anos para conseguir a igualdade de gênero e o que nós poderíamos fazer para acelerar esse processo, né? Então, esse é uma pesquisa otimista. Olha que eu vou falar agora, 2 coisas. É uma pesquisa otimista, porque outras pesquisas que eu tive acesso vão dar conta de muito mais tempo, de 2 décadas, 2 séculos, na verdade, 2 séculos pelo menos. E é uma pesquisa, Eliane, feita antes da pandemia. Antes da pandemia. E a gente já tem pesquisas agora em relação à pandemia, mostrando que já vai ter um atraso de mais 30 anos na igualdade entre homens e mulheres por conta da pandemia. Mais 30 anos. Então, aquele 100 que já era terrível, agora aumentou ainda esse tempo, né?
E a gente tem que compreender isso, porque quando a gente pensa na nossa Constituição Federal, que está lá em 1988, que falou, né, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, o que acontece é que, não obstante termos isso na nossa Constituição, isso não se realizou ainda. O Brasil é um dos países com maior índice de desigualdade entre homens e mulheres. Então, a gente tem muita desigualdade. E quando a gente analisa agora nesse período da pandemia, e já temos dados aqui, cada pesquisa que eu pego me dói o coração, né? Porque a situação está bastante dramática. Então, imaginando, por exemplo, agora nesse período da pandemia, uma mulher que tem um filho até 3 anos de idade, a taxa de ocupação dela, no sentido de estar empregada, é quase metade. Metade das mulheres estão empregadas, metade das mulheres não tem financiamento, não tem rendimento, né? Enquanto que os homens que estão nessa mesma condição, aquela criança tem um pai e tem uma mãe, né? Os homens que estão nessa mesma situação de ter um filho até 3 anos de idade, quase 90% têm ocupação. Então, veja a diferença, né? Então, uma situação que é uma situação que efetivamente decorre de uma diferença entre homens e mulheres, que é a gestação, que é a amamentação, que é o parto, acaba trazendo uma desigualdade entre homens e mulheres, porque a gente sempre fala isso. A gente reconhece que homens e mulheres são diferentes, a gente reconhece, inclusive, as diferenças entre as mulheres, nós somos diversas, somos plurais, admitimos, inclusive, as diferenças entre os homens, que também são diversos e são plurais, mas essas diferenças, elas não podem ser convertidas em desigualdades, essa é a questão que a gente precisa compreender, e nós vivemos, sim, um nível de desigualdade muito grande, e o mais dramático disso, e a gente precisa falar, é que em todos os locais que a gente consegue medir a desigualdade de gênero, a gente encontra uma equivalência em relação à violência de gênero, significando dizer que quanto mais desigualdade de gênero nós temos numa sociedade, mais violência de gênero nós temos nessa sociedade também. E aqui no Brasil, como em qualquer outro país, deu a lógica. Então, nós temos uma sociedade muito desigual entre homens e mulheres e somos, como eu disse anteriormente, o 5º país que mais mata mulheres. Então, essa é uma lógica que eu chamo até de perversa, né? E a gente tem que tomar muito cuidado e entender que você perguntou, né, o que fazer em relação a isso, né? O que fazer em relação à desigualdade, o que fazer em relação à violência. Na verdade, eu até postei no meu Instagram, tá na semana passada, 5 coisas que você pode fazer para diminuir a igualdade entre homens e mulheres sem sair de casa. Ou seja, ficando em casa, a gente tem sim o que fazer. E a primeira questão que a gente pode colocar, e você já colocou isso, né, antes da gente cair aqui na nossa primeira participação, a questão da cultura. E é claro que a gente vai ter que falar da cultura, e é claro que essa questão da cultura está por trás desse voto, né, do próprio Supremo Tribunal Federal, quando por 11-0 diz que é inconstitucional a tese da legítima defesa da honra. Então está tudo junto e misturado, e é um tema que a gente necessariamente vai ter que falar. Sim, e com relação a tese, né? Porque, assim, muitas pessoas poderiam imaginar que era pouco usada ou quase não era usada, mas o que a gente vê é que ela era muito usada ainda como uma tese principal, não era nem uma tese subsidiária, né? Exatamente. Até recentemente. Sim, na verdade, o que vai acontecer? Quando nós chegamos em setembro do ano passado, e aí a gente se deparou com uma decisão do Supremo Tribunal Federal que validou por questões técnicas, não é porque concordou com a tese, né? Por questões técnicas, mas o resultado final, apesar dessa questão técnica, o resultado final, questão formal, na verdade, até dizendo, foi uma questão formal, o fato é que acabou validando uma absolvição a partir de uma tese que foi essa, né, da legítima defesa da honra. O sujeito, ele era réu confesso, ele confessou que tentou matar a mulher, na verdade ele não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade, mas a intenção dele era matar a mulher, e eu tenho até aqui, Eliane, para a gente ler junto, para eu ler, o que ele fala como justificativa para matar, né? E ele diz assim, ó, olha como que ele coloca, desferi 3 facadas na minha ex, lembrando que eles não estavam mais juntos, né? Era a ex-mulher dele. Pois vi várias conversas amorosas. Sou trabalhador e não posso aceitar de forma alguma uma situação humilhante dessas. Quer dizer, tudo bem que ele não aceite essa situação humilhante, e eu até concordo que ele não deve aceitar, mas pense, eles já estavam separados, ou seja, o que ele tinha para fazer, ele já fez, que é separar dessa mulher que estava traindo.
Agora, o que a gente não tem que entender é que nada, a não ser aquelas 4 excludentes de licitude, que é a legítima defesa, na real situação da legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular de direito, o estrito cumprimento do dever legal, são essas causas que a gente chama dentro da dogmática jurídica como sendo causas que efetivamente podem gerar essa situação toda de absolução. Né? Agora, fora dessas causas, pensar em absolvição numa situação dessa, em que ele diz que ele matou porque ele se sentiu desonrado, né? Então é uma situação realmente bastante delicada que a gente tem que pensar e rever tudo o que a gente pode ter em relação à questão cultural, porque, de fato, quando a gente pega e espreme bem todas as argumentações que levam a essa tese da legítima defesa da honra, a gente observa que o que sai de caldo, primeiro sai muito sangue, né? Se a gente for ver, sai muito sangue e sai exatamente uma licença para matar mulheres. E isso não pode ser encarado dessa forma numa sociedade que a gente vive hoje, pleno século XXI, com a igualdade prevista entre homens e mulheres. Então, o que é importante dessa tese, quando ela chega no Supremo, é o Supremo dizer, olha, é inconstitucional, ela não pode ser arguída pela defesa, não pode ser arguída por ninguém dos atores jurídicos, né? Então, não só pela defesa, como também não pode ser arguída em nenhum momento. Agora, o fato da gente ter tido essa decisão do Supremo Tribunal Federal 11-0 nos tranquiliza bastante, claro. Daqui para frente, uma tese como esta não pode ser levantada, o que significa dizer que essa pessoa, então, ela vai ser responsabilizada pelo seu ato, vai ser punida. Mas isso não nos exime de continuar conversando, como a gente está conversando agora, e agradecendo bastante a participação de todos que estão aqui com a gente, porque o que a gente quer é que as pessoas não matem as mulheres por conta desse motivo. Né? Não basta só que a pessoa que matar por esse motivo, agora, daqui para frente, vai ser punida. Não, a gente não quer nem que chegue a esse ponto de matar. E para que não chegue a esse ponto de matar, o que interessa muito é exatamente isso, a gente entender qual é a situação da mulher hoje no Brasil, e a gente não pode tolerar esse tipo de violência contra a mulher. Então, a gente tem que compreender que isso é uma violência contra a mulher e que a gente não pode, de forma alguma, tolerar. Sim. E com relação às campanhas de denúncia, né, que tem muita campanha em rede nacional, estadual, municipal, né, mas do que eu tive lendo, eu constatei que mais de 60% das mulheres têm medo de denunciar porque elas têm medo do momento seguinte. Eu vou denunciar e depois, né? Porque tem que ter todo um aparato pós-denúncia para que ela se sinta segura até chegar nesse momento da denúncia, né? Porque, assim, porque tem a questão de dependência financeira, a questão dos filhos, né? O que eu vou fazer? De estar com aquela preocupação com os filhos. E também é o outro aspecto que a maioria das mulheres que são mortas ou que sofrem a tentativa de feminicídio é porque tentaram o final do relacionamento, né? Então nessa fase de término. Exatamente, Eliane. Você tocou 2 pesquisas muito importantes para a gente falar. Uma pesquisa que mostra que 62% das mulheres que não denunciam a violência estão fazendo isso por conta do medo. Essa é uma pesquisa que é feita com vítimas de violência, então não é o que nós, sociedade, entendemos. Se for perguntado para a sociedade por que uma mulher continua no relacionamento violento, a sociedade tem um posicionamento muito diferente daquele que a gente ouve a partir da fala da própria vítima. Então, quando é a própria vítima que está nos relatando, ela tem uma forma de dizer, ela tem motivações muito diferentes daquilo que passa pelo nosso imaginário. Então, nós temos uma pesquisa muito importante, que é uma pesquisa do Data Senado. Essa pesquisa é feita a cada 2 anos no Brasil. Ela é feita desde antes da própria Lei Maria da Penha. A primeira edição dessa pesquisa é de 2004. Então, ela tem uma série histórica. Imagina uma pesquisa que é feita desde 2004 e ela vem fazendo praticamente as mesmas perguntas. Então, você consegue ver uma evolução. E quando a gente observa e faz essa análise histórica dessa pesquisa, a gente vai encontrar uma situação que é muito preocupante. A questão do medo está aparecendo nos últimos anos como sendo a primeira causa que vai fazer com que uma mulher fique num relacionamento violento. Então, coisa mais, digamos, até surreal, né? Você sofre violência
e você continua no relacionamento com medo de sofrer mais violência ainda, porque ela está sendo ameaçada. E as ameaças normalmente passam em relação à situação física dela e também dos seus filhos, porque é muito comum a dizer, se você me deixar, eu vou matar você e os seus filhos, né? Então é muito comum esse tipo de ameaça. Bom, aí quando a gente fala dessa pesquisa, então é uma pesquisa que vai dizer os motivos pelos quais as mulheres não estão rompendo o relacionamento violento, né? E é importante a gente saber que aqui no Brasil as mulheres, na média, só conseguem romper esse relacionamento 9, 10 anos. Aquelas que conseguem, né? Aquelas que conseguem 9, 10 anos depois. E aí você fala de um outro dado também importante, que também nós temos muitas pesquisas que vão mostrar isso. Eu vou falar de uma pesquisa feita pelo Ministério Público de São Paulo, mas eu poderia falar de outras. O Ministério Público de São Paulo tem uma pesquisa que se chama Raio-X do Feminicídio em São Paulo. E analisando os processos onde nós tínhamos uma vítima do sexo feminino e havia algum relacionamento entre essas duas partes, não um relacionamento necessariamente amoroso, mas se conheciam, exatamente para tirar os casos de latrocínio. Então, tirando os casos de latrocínio, né, que não tem nada a ver com a violência de gênero que a gente está mencionando aqui, analisa então o que se diz dentro do processo que motivou, né, aquela morte daquela mulher, ou a tentativa de morte daquela mulher. E a gente vai encontrar, essa é uma pesquisa que está disponível, qualquer um pode ter acesso a essa pesquisa. Essa pesquisa vai dizer para nós que 40% das mulheres que morreram em São Paulo foram mortas exatamente nesse período que estavam ou se separando ou tentando se separar. Né? Então, tinham acabado de separar ou estavam naquele processo de separação, 40%. E 30% das mulheres mortas em São Paulo foram mortas por aquela alegação de ciúmes, a existência de ciúmes. E aí a gente percebe, então, que nós temos 70% dos casos de mortes em São Paulo que se conseguiu identificar a motivação, porque alguns não se conseguiu identificar, né? Mas que se conseguiu identificar por questões que a gente chama de questões machistas, né? E aí, lembrando que essa questão do machismo não é um problema dos homens. Nós temos uma sociedade machista, que tanto pode ser machista nós, mulheres, quanto os homens, né? Então, a sociedade é machismo. Então, quando a gente fala de machismo, a gente não está aqui acusando os homens, e ninguém está aqui dizendo as mulheres são boazinhas, os homens são malvados. Não, nós estamos falando em números, em estatísticas, de um tipo de violência específica, que é a violência contra a mulher, uma violência de gênero, né? E para dizer que, não que essa violência contra a mulher seja mais importante do que a violência contra o homem, né? Para dizer, não, é mais importante a violência contra a mulher do que contra o homem, mas elas têm especificidades diferentes. Então, é muito importante a gente compreender que a violência de gênero ela é causada por circunstâncias específicas que não tem nada a ver com a violência que é causada contra os homens. E a partir do momento que a gente consegue identificar, compreender essa violência, nós temos condições de criar instrumentos e formas de fazer com que não haja essa violência. Porque tudo que a gente deseja é isso, né? Que não sejamos mais um país que esteja na posição de número 5 entre os países que mais matam mulheres. Então, essa é uma discussão importante, compreender que ninguém veio aqui dizer que é mais grave matar mulheres ou é mais grave a violência contra a mulher, não, mas ela tem características diferentes. Então, voltando àquela estatística do mapa de violência de 2020, com dados de 2019, que nós temos, então, né, quase 60% de mortes de mulheres acontecem dentro de casa e quase 90% de todas as mulheres que foram mortas no Brasil no ano de 2019, elas foram mortas por companheiros ou ex-companheiros. Então, essa que é a questão que a gente tem que entender, né? O que está acontecendo dentro de uma sociedade em que os homens estão matando as suas companheiras dentro das casas e aí, claro, né, também é importante a gente colocar na frente dos filhos. Então, olha que coisa mais dramática, que circunstância dramática que a gente vive em relação a isso, porque os filhos estão acompanhando a violência que acontece dentro de casa, ainda que eles só, entre aspas, esse só, né, testemunhem a violência, quando também esses filhos não são vítimas e quando não são vítimas indiretas, porque imagine o que vai acontecer na cabeça de uma criança que testemunha aquela morte do pai em relação à sua própria mãe, né? E como fica a questão dos filhos? Quem é que vai cuidar dessas crianças se a mãe já está morta e o pai normalmente vai ser preso? Então, temos muitos dramas que a gente tem que entender em relação à violência contra a mulher e, a partir dessa compreensão, pensar o que nós podemos fazer para que a gente mude esse quadro. Verdade. Essa questão dos órfãos do feminicídio, a Regina Célia Barbosa, que é a coordenadora do Instituto Maria da Penha, ela trabalha isso
no doutorado dela. É maravilhosa. O Instituto Maria da Penha fez uma pesquisa muito importante sobre a questão que a gente fala da violência transgeracional, que é a violência que passa de pai para filho, né? E eles identificaram, sim, que muitos casos em que hoje o homem é agressor, se identifica que ele teve um passado pertencendo a uma família em que havia violência, né? Então, não que vai justificar, não vai justificar porque aconteceu a violência, o direito penal vai incidir nesse caso, mas a gente pode compreender, e a gente fala muito isso, o quanto que a nossa sociedade está adoecida e está comprometendo as futuras gerações. Porque não que necessariamente uma criança que cresce no ambiente violento vai se tornar um adulto violento, mas a probabilidade dele se tornar um adulto violento é muito grande. Nós vamos encontrar algumas pesquisas como essa do Instituto Maria da Penha, que vai mostrar que é muito grande a probabilidade dele se tornar um adulto agressor. E também, Eliane, olha pelo outro lado agora também que a gente tem que pensar, né? Pelo lado da menina. Porque essa mesma menina que está crescendo nesse ambiente violento, ela também vai adquirir essa ideia da passividade em relação à violência. Então, muitas vezes, ela acaba constituindo uma família e reproduzindo essa violência na medida em que ela aceita essa violência do seu parceiro, né? Então, da mesma forma que a mãe aceitava a violência em relação ao seu pai, ela também aprende a ser passiva, a naturalizar essa violência. Então, nós estamos criando, de fato, né, sociedades adoecidas e comprometendo as novas gerações. E, principalmente, quando a gente tem um outro dado importante para a gente colocar nesse aspecto todo, em que 52% das mulheres no Brasil que sofrem violência, elas sofrem violência em silêncio, não falam da violência nem sequer para sua família. E aí imagine, né, o quanto que essa mulher está adoecendo e o quanto que isso também compromete a própria capacidade dela de cuidar dos seus filhos, porque ela não está com capacidade nem de cuidar de si. Imagina dos filhos. E aí nós vamos encontrar também, né, várias consequências em relação a toda essa família. Certo. Inclusive o homem que é violento, ele é violento com a mulher. Ele pode estar alcoolizado, mas com os amigos ele não vai sair socando os amigos. Ele vai desferir a raiva dele quando ele está alcoolizado na mulher. E perdi a linha de raciocínio. Então, Desculpa. Aí eu vou fazer mais pesquisa. Estou vendo que eu gosto de pesquisa. A gente não tem no Brasil, mas na Espanha, para fazer o perfil, né? Qual é o perfil do homem autor de agressão? E olha que a gente fala isso, homem autor de agressão, e não falamos agressor, exatamente por conta disso que você falou. Então, este homem, ele não é um agressor, no sentido de que ele vai ser agressor com todo mundo, não. Ele vai ser agressor em relação à sua mulher, em relação aos seus filhos. E muitas vezes, e aí essa pesquisa é espanhola, que a gente não tem aqui no Brasil, o homem autor de agressão, ele, num percentual altíssimo, é uma pessoa normal, uma pessoa que é um bom filho, é um bom colega de trabalho, é uma pessoa que se dá com todo mundo, que mantém as suas contas em dia, com suas obrigações em dia, mas em relação à família, realmente ele tem problema, muitas vezes por conta daquilo que a gente falou anteriormente, pela apreensão do que é o comportamento do homem dentro da família. Então, ele vai repetir aquele código de conduta do próprio pai. E é delicado isso, porque muitas vezes ele reproduz o código de conduta do próprio pai como uma forma até de manter o afeto com o pai, porque ele era muito pequenininho quando ele descobre que o pai estava fazendo uma coisa errada, que é uma coisa que não é legal. E aí, dentro do processo psicológico dele, de criança, né? E a gente, com aquele amor, que os nossos pais são tudo para a nossa vida, né? A gente considera os pais perfeitos, a gente não consegue ver defeitos nos pais. Ao contrário, a gente acha que os nossos pais são maravilhosos. Quando ele começa a perceber defeito no pai, essa criança ela tem duas possibilidades. A possibilidade número 1 é de perceber esse defeito e romper com o ciclo, né? Com a ideia da afetividade, ele rompe com esse laço de afetividade. Ou então, para não romper com o laço de afetividade, ele acaba concordando com aquela conduta, legitimando aquela conduta e entendendo aquela conduta como correta. E, inclusive, para reforçar isso, ele leva isso para a sua própria vida. Então, são processos complexos, né? Nós estamos falando aqui de uma forma muito simples, pedindo desculpa pela simplicidade com que eu abordo um tema tão complexo, mas só para a gente entender
todos esses sim. gatilhos para que a gente possa compreender que, de fato, este homem que pratica violência contra a mulher, ele é tido na sociedade como um homem normal. E ele é um homem normal, porque ele não está com um processo psicológico, patológico, não é um sociopata, não é nada disso. Ainda que possa ter, num percentual muito pequeno, casos de sociopatia, mas a maioria é normal. E isso, inclusive, só para emendar nessa questão, dificulta muitas vezes a crença na palavra da vítima, porque as pessoas começam a pensar o seguinte: mas espera aí, esse sujeito me deu Isso uma que eu ia atenção, comentar. né? Sempre me ajudou em tudo que eu preciso. Uhum. Vem essa mulher falar que ele está agredindo, fora que essa mulher vai dizer: ó, já tem 5 anos que ele me agride, e as pessoas vão dizer: duvido, uma pessoa vai ficar 5 anos sendo agredida sem fazer nada. Uhum. Então começa a desacreditar da palavra da vítima, e isso é muito É. ruim, porque se já é difícil para a vítima, né, vir a público por tudo aquilo que a gente falou, para trazer, expor o seu problema, a sua situação, imagine quando ela é desacreditada. Então, realmente passa a ser muito mais difícil. Verdade, porque assim, ela já tem a dificuldade de denunciar. E aí, como ele é visto como um normal, ele trata todo mundo bem, ela fala, como é que eu vou falar isso? Porque tem a questão de ser uma pessoa que ela tem um afeto, é um relacionamento afetivo, né, que ela mesmo no começo nega, muitas vezes, não quer acreditar naquilo, daí entra naquele ciclo da violência, né? E daí, quando ela começa a pensar, não, eu vou denunciar, ela fala, mas quem vai acreditar, né? Sendo que ele tem um comportamento social aceitável. É. E você falou uma outra coisa importante também, que é uma característica da violência de gênero, o ciclo da violência. Muitas pessoas escutam isso e às vezes não sabem exatamente o que é, que eu acho que seria interessante a gente falar disso, né? Esse ciclo da violência é uma característica, então, da violência de gênero, em que tá tudo bem com o casal, tá tudo tranquilo, e eis que, de repente, começam as primeiras discussões, os primeiros problemas, as primeiras violências. Depois vem uma violência mais grave, chega no ápice da violência, e ele é sucedido por um momento que se chama fase da lua de mel. Então, é muito comum ter essa fase da lua de mel, em que há o arrependimento por parte do homem, há o perdão por parte da mulher, há uma vontade, né, de superar tudo aquilo, de começar de novo, de tentar resolver os problemas que estão acontecendo com o casal. E isso, então, faz com que, efetivamente, essa situação da mulher acabe tendo até mais dificuldade, né? Porque ela sempre acredita, agora vai ser diferente, agora ele vai conseguir, agora nós vamos resolver. Porque, de fato, existe afetividade, que é outro problema gravíssimo que a gente tem que trazer quando a gente está falando de violência, que acontece entre pessoas que são pessoas de intimidade. Não é uma violência que acontece no bar com relação a uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca vi, nunca vou ver de novo. Né? Então, tem afetividade, tem um algo de casamento, tem uma promessa que foi feita para o padre, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Quer dizer, você tem uma família, você tem os filhos, a mulher fica preocupada com isso, tem a questão financeira. Ou seja, tem muita coisa em jogo para que a gente possa não entender o que está acontecendo com essa mulher. Exato. Até numa situação assim que ela chega a denunciar e está lá na audiência, eu acho que é um fator que dificulta o trabalho do promotor, justamente por essa relação afetiva, porque quando são outros crimes, né, por exemplo, uma situação de furto ou roubo, a vítima não tem nenhum contato afetivo, nenhuma relação, né, com o agressor. Mas, nesse caso, aí o trabalho da promotoria é mais dificultoso, né? Mais Nesse dificultoso. aspecto. E muitas vezes o que acontece em juízo, e a gente tem casos desses mesmo, que em juízo a mulher, ela diz que mentiu quando ela acusou o marido. Não, porque eu estava com ciúme e tal. Então ela vai na delegacia, fala a verdade na delegacia. Só que quando está em juízo, às vezes por medo, às vezes porque eles voltaram, mas está naquele ciclo da violência, né? Às vezes porque ela sentiu um peso muito grande, porque infelizmente a gente tem uma tolerância grande em relação à violência contra a mulher, e muita gente vai acusar essa mulher, dizer, mas o que você está querendo? Você está querendo acabar com a sua família? Né? Você está querendo colocar o seu marido na prisão? Né? E como é que vai ficar a situação? Então tem muita também cobrança em relação às mulheres que atuam quando elas buscam justiça, quando elas fazem a denúncia. Então, por um lado, a gente faz aquelas campanhas
ações, e são importantes e devemos continuar fazendo, mulher que sofre violência denuncie, mas se ela não tiver todo um aparato, e principalmente da família, e olha que é importante a gente colocar isso, que as mulheres demoram de 9 a 10 anos para conseguirem sair do ciclo da violência. E normalmente elas saem, porque é muito importante saber por que elas ficam. A gente já falou, 62% por medo. Nós temos a dependência financeira, temos a preocupação com os filhos também. Então, são os motivos principais. Mas o que faz com que ela consiga sair 9, 10 anos depois? E olha que interessante, porque o que faz com que ela consiga sair 9, 10 anos depois da violência que ela vinha sofrendo, é quando essa violência ela acaba atingindo os filhos, ou ela percebe que os filhos estão percebendo a violência e estão, de fato, adoecendo também junto com ela. Então, é sempre os filhos. Então, os filhos trabalham, tem 2 gatilhos importantes aqui. O primeiro gatilho é em relação a ela, que ela cria força, então, para fazer alguma coisa. Porque enquanto a violência era em relação a ela ainda tolerava, ela conseguia seguir adiante. Mas quando ela vê que a violência é praticada contra o filho, e aí a gente tem um mapa da violência contra crianças e adolescentes, que vai mostrar exatamente isso, que na idade entre 7, 8, 9 anos, é quando as crianças começam a sofrer violência pelos pais. Pelo pai, o pai masculino. Até então, era mais a mãe que praticava violência contra a criança. E a violência praticada pela mãe é uma violência mais leve. A violência praticada pelo pai é uma violência mais grave. Então, isso está no mapa de violência contra a criança e adolescente. E aí, o gatilho 1 em relação a ela. Ela se determina, se encoraja, tem forças para sair do relacionamento. Mas o gatilho número 2, que a gente precisa compreender também, é em relação à família. Porque quando ela vinha, ela tentou sair desse relacionamento várias vezes, com a queixa de que ela estava recebendo violência. Só que as pessoas começavam a dizer, mas o que você fez para deixar ele nervoso? Ah, daqui a pouco ele se acalma, ele deve estar passando por um tempo difícil. Tenta aconselhar, tenta levar mais um pouco. E quando essa mulher sai com a queixa de que ela sofre violência e que o filho também está sofrendo violência, olha como muda completamente, porque aí a família acolhe essa mulher, porque a família não tolera a violência contra a criança. Então, se a família percebe que essa criança está sofrendo violência, essa família vai acolher essa mulher. Antes, ela até tentou, mas ela teve muita dificuldade de conseguir sair do relacionamento. Ao contrário, né? Ela recebe recomendações, sugestões e conselhos para que ela mantenha o relacionamento, para que ela supere isso, para que ela converse com o marido, para que ela tente superar isso e tal. Então, tem esse outro elemento dos filhos também que é importante da gente colocar. E a pergunta é sempre para ela, né? O que você fez para acontecer isso? Quem que pergunta para os homens por que você está agindo com violência, né? Contra a sua companheira. Perfeito, Eliane, porque a gente vai encontrar exatamente isso. Quando a gente tem, e nós temos muitas pesquisas, e como essa que a gente falou, né? Por que uma mulher fica num relacionamento violento? O mesmo a gente não tem em relação a pesquisas no que se refere ao motivo que está fazendo com que este homem continue praticando a violência contra a mulher. Porque a pergunta mais importante é essa: por que você, homem, pratica a violência e continua nesse relacionamento violento por 9, 10 anos? E quem rompe normalmente, é muito importante a gente compreender, quem rompe o relacionamento violento é a mulher, quando ela sai do relacionamento, ou é o homem quando ele mata essa mulher. Certo? Ou quando ele pratica uma violência tão severa que ela vai parar no hospital. Então, efetivamente, dificilmente é o homem que para de praticar a ação violenta, a não ser nesse caso dramático de feminicídio, como eu falava, né? Então, é muito importante a gente compreender. E a gente tem poucos estudos no Brasil, mas a gente sabe o quanto que é importante conversar com os homens acerca da violência, principalmente nesses centros de reflexão. A própria Lei Maria da Penha, agora, no ano passado, né, trouxe a última alteração que a gente teve à Lei Maria da Penha, foi a possibilidade de como medida protetiva de urgência, o encaminhamento desse autor, homem autor de agressão, para centros de reflexão. Então, mesmo antes da sentença penal condenatória. E esses centros de reflexão, o que se faz lá? Se faz lá discussões a respeito do papel do homem, do papel da mulher na sociedade, a paternidade responsável, as masculinidades tóxicas, né? Porque é muito importante falar disso. O que é o feminismo? Para entender que o feminismo não é o contrário de machismo, é apenas uma busca pela igualdade entre homens e mulheres. Então, essas concepções, né, que muitas vezes estão até equivocadas dentro da sociedade, são colocadas no lugar.
E a gente vai encontrar, em relação a essas pesquisas de centros de reflexão para homens autores de agressão, uma informação interessante, porque normalmente é depois da 12ª sessão é que os homens começam a parar de achar que a culpa foi da mulher. Porque até então, a fala era essa, né? A ela que me tira do sério, a culpa é dela, ela que não faz as coisas direito, então essa questão acontece muito aí. De novo, não estou aqui falando os homens são malvados, as mulheres são boazinhas. Nós estamos trabalhando sociologia, nós estamos trabalhando o que já está identificado dentro das pesquisas que acontecem na nossa sociedade. E a nossa sociedade, sejamos nós mulheres, sejamos nós homens, somos sim, digamos assim, influenciados, né, por essa estrutura da sociedade. Tanto que uma pesquisa, eu vou falar de uma outra pesquisa, e até digo também, todas essas pesquisas aqui que a gente está falando, elas estão todas no meu Instagram. Então, se alguém quiser, ou no Facebook, no Instagram, no Twitter, quiser se aprofundar um pouco mais nessas pesquisas, dá uma olhadinha lá, sempre o professor Alicia, né, vai me encontrar nas redes sociais. Mas o fato é que, vou citar uma pesquisa que faz 1 ano que foi feita em vários países, inclusive no Brasil. É uma pesquisa da ONU, março do ano passado, e vai dizer que brasileiros e brasileiras, mais quase 90% de nós, brasileiros e brasileiras, temos preconceitos sexistas. Temos preconceitos de gênero. Temos, sim, situações que a gente acha que por ser mulher, XYZ, né? Por ser mulher... Então, essa questão é que é importante da gente colocar. E não é à toa, então, que a gente vai encontrar, sim, infelizmente, uma sociedade ainda fundamentada numa ideia de que existe o papel do homem e existe o papel da mulher, que até aí não seria o problema em si, mas sim, o problema vem quando essa mesma sociedade entende que o papel desenvolvido pelo homem é mais importante do que o papel desenvolvido pela mulher. Aí a gente cria uma hierarquia. Aí, quando a gente tem hierarquia, significa que se o papel do homem é mais importante, então o homem é mais importante. Se o papel da mulher é menos importante, a mulher é menos importante. Isso que a gente tem que mudar na nossa sociedade. Eu lembrei agora de um comentário que a professora fez numa live com o Rogério Sanches Cunha, né, que os dois falavam da Lei Maria da Penha com a mesma abordagem e com relação ao promotor, né, o promotor Rogério, ok, todo mundo aceitava. Mas a professora, né, que tinha a mesma abordagem, não, recebia críticas e era muito questionada. E se fosse só críticas, não seria o problema. O problema são os xingamentos que a gente recebe, né? E eu falava isso na live do Rogério, vou repetir aqui. O mais levezinho, para a gente não pesar muito essa live, foi perguntado assim, um comentário, né, escrito lá no YouTube. Ah, essa mulher, foi assim, essa mulher não tem um tanque cheio de roupa suja para lavar, não? Ou seja, tipo assim, né? O que as mulheres estão querendo, né? Fiquem lá lavando a louça, lavando a roupa, que é o lugar de vocês. Então, essa é uma questão importante para a gente falar, e a gente sabe, assim, o quanto que é diferente a violência em determinados aspectos que é dirigida à mulher. Nós falamos muito recentemente sobre a questão da violência política de gênero. Eu saindo daqui, daqui a pouquinho estarei numa outro evento para falar da violência política, da violência de gênero dentro do processo. E a gente viu, por exemplo, no ano passado, né, o caso da Mariana Ferrer. Então, temos que falar do caso da Mariana Ferrer. E nós vimos também, no ano passado, um juiz de São Paulo, dentro de uma audiência da vara de família, ele era juiz da vara de família, em que, sabendo que a audiência está sendo gravada, que foi uma audiência virtual, e ele diz o seguinte: se tem lei Maria da Penha, não estou nem aí. Ninguém bate em ninguém de forma gratuita. Quer dizer, olha o absurdo que ele está colocando, né? Como se as mulheres tivessem, então, motivo para apanhar. Então, o homem não bate gratuitamente, ninguém bate ninguém de forma gratuita, como se realmente tivesse, então, motivo. E esse o que ela fez, né, para merecer. Exatamente. E nós vamos encontrar uma outra diálogo numa audiência dentro de um relatório que é do Conselho Nacional de Justiça, que vai trabalhar a questão do enfrentamento à violência contra a mulher, um relatório, uma pesquisa muito interessante, e que termina com a fala do juiz dizendo assim: as pessoas têm que escolher melhor quem elas colocam para dentro de casa. Ou seja, de novo, né? A culpa foi da mulher que escolheu mal e não do homem que praticou a violência. Então, são situações que a gente ainda convive, né, na condição de mulher,
e que precisa ser compreendido. E eu sempre digo isso, para a gente compreender o que é violência de gênero, basta a gente substituir. A gente poderia trazer vários conceitos aqui. Tem conceitos lindos de violência de gênero, mas eu prefiro falar de uma forma explicativa. A explicação é, você pega aquela conduta, aquela situação que você está vivenciando, que tem uma mulher, coloca um homem no lugar. Se você vê que essa situação não aconteceria, ou você vê que aquela situação aconteceria num percentual muito pequeno, pouquíssimos homens passariam por aquela situação que aquela mulher está passando, pronto, você pode ticar ali como violência de gênero. Essa é a ideia da violência de gênero. É uma violência que ela é destinada, dirigida às mulheres exclusivamente, ou que quando tem homens é em pouca proporção. Por exemplo, né, a gente falou aqui do feminicídio, falamos aqui dos homens que matam porque as mulheres estão se separando. E a gente escuta muito a mídia falando, né? Ele matou a mulher porque ele não se conformou com o fim do relacionamento. Quando, na verdade, o que a gente tem que atualizar e fazer a perspectiva de gênero e trabalhar entendendo o que aconteceu. Aconteceu é que ele não aceitou a autonomia dessa mulher de decidir, não quero mais me relacionar com você, sinto muito, foi muito bom enquanto durou, mas agora eu quero ter uma outra perspectiva para a minha vida. E na medida que ela exerce esse direito, que é um direito do homem e da mulher, ela vai comprometer a sua própria existência por conta de um exercício de um direito. Se a gente pensar quantas mulheres mataram os homens porque eles estavam querendo se separar delas, a gente vai lembrar de um caso em São Paulo, de um caso que aconteceu na Inglaterra, de outro caso... É difícil lembrar, né? São raros. Se a gente pensar quantos homens mataram as mulheres porque elas decidiram exercer o seu direito de dizer com quem elas queriam ficar, nós vamos encontrar vários casos todos os dias nos jornais. Né? Então, essa que é a diferença que a gente precisa compreender. Por isso que a gente fala de violência de gênero, que é na condição de mulher, pelo fato dela ser mulher. Ela morreu não porque ela era Elaine, porque ela era Eliane, porque ela era Alice, porque ela era Joana, e sim porque aquela condição de mulher dá para ela, numa perspectiva machista, menos direitos e menos possibilidades. Exato. Uma outra palavra que eu lembrei, que a professora também usa, né, para exemplificar, é com relação à palavra ciúme, né? Não usar a palavra ciúme, sim usar o sentimento de posse que ele tem em relação à companheira, né? Perfeito, exatamente. Que é o que causa a morte é o sentimento de posse, essa ideia de que a gente é retirado a subjetividade das mulheres, né? E ela é considerada como se fosse uma coisa que pertence àquele homem. E é interessante a linguagem, né? Porque olha que interessante, a gente ele fala minha mulher e a gente fala meu esposo, meu marido, nós não falamos meu homem. Quando fala meu homem, tem alguma coisa diferente aí, né? Uma situação bem diferente. Então, essas questões são importantes. Por que a gente tem na nossa língua, então, a possibilidade de você se referir ao seu companheiro como esposo, marido, quer dizer, esposa, mulher e companheira, né? Por que essa palavra mulher como sinônimo de esposa? Como nós não temos o homem como sinônimo de esposo. Como a gente também tem no dicionário a palavra honra com sentido específico em relação à questão feminina. Tem um sentido geral de honra, agora quando a gente vai ver a honra no dicionário, tem um sentido específico que é exatamente a questão da castidade, a questão do comportamento sexual da mulher tem a ver com a honra feminina. Então, de novo, por que a gente faz essa distinção se a própria Constituição diz que todos somos iguais em direitos e obrigações, né? Na questão dos direitos, as mulheres ainda não têm tudo, né? Mas na questão das obrigações, temos todas as obrigações que os homens têm, e mais outras que também não estão previstas em lugar nenhum, né? A obrigação de cuidar da casa, a obrigação de fazer a comida, de cuidar dos filhos, que não está escrito em lugar nenhum e é colocado nas nossas costas e nas nossas mãos, né? Por isso que a gente precisa, imediatamente, é uma das 5 coisas lá que eu coloquei no meu Instagram, que se pode fazer para diminuir a desigualdade de gênero, sem sair de casa, é exatamente a divisão real das tarefas, né? O homem não pode achar que está indo muito bem quando ele diz assim, eu sou um cara legal porque eu ajudo a minha mulher. Não, você não ajuda. Afinal de contas, a divisão da tarefa é a responsabilidade dos dois. Então, se é uma coisa que é responsabilidade dos dois, você não está ajudando, você está fazendo a sua parte. Então, bata no peito e diga, eu participo, eu divido as tarefas com a minha mulher. Então, parece um detalhe, mas tem toda a diferença, né? Sim.
Ah, sim, o uso da palavra, a gente tem que cuidar com o uso da palavra, não, da frase em si, né? Quando alguma amiga, algum amigo fala esse negócio de ajudar, eu falo, não, o verbo não é ajudar, o verbo é participar. Professor, eu fui avisada aqui pela minha amiga que está me auxiliando, que falta menos de 3 minutos, então eu quero agradecer muitíssimo a professora ter aceitado o convite da Rádio UFM, o meu convite para essa live. E tinha tanta coisa para falar aqui, não deu tempo de falar, né? Então, fica o convite assim, para uma outra oportunidade, que eu sei que a sua agenda é muito atribulada, então, no segundo momento, se a gente puder, né, estar juntas novamente, eu agradeço muitíssimo. E eu passo a palavra para a professora finalizar. Então, eu queria só finalizar agradecendo, claro, nessa oportunidade, desejando muita saúde a todos, todos que temos que nos cuidar bastante, temos que manter a nossa saúde mental muito em dia, né? Principalmente nós mulheres, que esse período de pandemia, se nós já tínhamos a dupla, tripla jornada de trabalho, eu falo que agora é a jornada intermitente, ou seja, não para em momento nenhum, mas, e tem a carga mental, que é a nossa preocupação com o dia a dia, com a escola dos filhos que agora está dentro de casa e tudo mais, mas temos que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado para a gente não adoecer, além do que pode acontecer em relação à pandemia. Então, eu desejo, assim, muita força para todo mundo. Estamos passando por um momento muito difícil, é um pesadelo para todos, mas a nossa obrigação mínima é de nos cuidarmos de quem está ao nosso redor. Se não precisar, não saia de casa. Se for sair de casa, use máscara, o álcool gel, aquela coisa toda, né? Das preocupações com a questão da higiene. E queria deixar como mensagem final, é uma fala que eu sempre ouço de uma grande amiga minha, que é a Margarete, que é diretora aqui da UAB de São Paulo, e ela diz que, se referindo ao pai dela, dizendo que a lição que ela aprendeu com o pai dela, que palavras encantam, mas as ações arrastam, né? Então a gente precisa de ações, e a gente pode colocar no nosso dia a dia ações que mudam essa questão da violência contra a mulher, que mudam, sim, essa questão da desigualdade brutal e injusta que nós vivemos no nosso Brasil. Então, sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Exato. Excelente, professora. Obrigada, então tá bom. Ficamos prática. Assim. Obrigada. Obrigada para todos que estiveram com a gente. Obrigada. Tchau. E agora? Estou com uma dificuldade aqui de finalizar. Estamos vendo que a gente acaba de falar. Temos um tempinho ainda, pode continuar falando então, professora. Não, mas a hora que cai, que daí dá a opção de gravar, que eu quero deixar gravado, né? Por favor, vamos gravar essa nossa fala aí, com certeza. Sim, porque a primeira parte eu perdi, porque assim, foi um momento que eu fiquei tensa, eu falei, de não estar ouvindo o áudio, daí acabei não gravando a primeira parte, mas a segunda parte faço questão. Mas a gente pode falar um pouquinho ainda, então, por exemplo, sobre o... Tem uma pergunta? Qual é? Por favor. A gente tem uma pergunta sobre violência patrimonial, que a pergunta é se deve ser feita na delegacia da mulher ou numa delegacia comum. Eu acredito que seja na delegacia da mulher, né? Se é relacionado a própria Lei Maria da Penha fala em 5 tipos de violência, dentre outras, lembrando que pode ser outra. E uma delas é a violência patrimonial. Então, se essa violência patrimonial for dentro do contexto da Lei Maria da Penha, sem sombra de dúvida nenhuma, a delegacia especializada, aonde houver, né, ou a delegacia geral, quando não temos a delegacia especializada. Mas tendo delegacia especializada, busquem sempre, porque tem sempre mais capacitação para atender as mulheres. É muito importante compreender a violência patrimonial e, efetivamente, denunciar também esse tipo de violência. Que tem a patrimonial e a psicológica, elas estão cada vez mais sendo
descobertas aqui por nós, mas ainda tem muita gente que nem se toca da violência psicológica, por exemplo, tal qual a violência patrimonial. Exato. Como agora eu me toquei do que aconteceu, é que a gente retomou, então não vai acabar 5, vai acabar 5 e pouco. Ah, tá É bom. por isso que a minha amiga achou que faltava 3, então a gente pode continuar. Com relação ao que a professora falou do trabalho, que a Lei Maria da Penha prevê, né, de conscientização e de reflexão dos homens que cometem a violência. Aqui em Londrina, nós temos 2 projetos. Um projeto que trabalha quando o homem recebeu a medida protetiva em seu desfavor, então já trabalha esse primeiro momento, né, porque de repente chega lá o momento da audiência, ele já está com outra visão da situação, né, então já até se resolveu, porque assim, do momento que ele recebe a medida protetiva até ter uma audiência, leva um tempo, né, e às vezes esse tempo é longo. E depois tem um outro projeto que já quando ele é sentenciado, né? Que então aqui em Londrina, pelo menos nesse sentido, nós estamos amparados, né? E eu até, em 2 situações na coluna, entrevistei, né, as responsáveis por esses projetos, e elas falaram que tem várias situações de homens assim que depois voltam lá no patronato, no local que ele fez o curso, para falar, nossa, foi muito bom, foi a primeira vez que eu pude falar de algo que me incomodava, mas eu nunca tinha falado com ninguém, e agora eu mudei, agora eu estou num relacionamento melhor, então tem essa coisa também de ver o posicionamento deles e fazer eles refletirem sobre isso, né? Muito importante, porque a gente fala da violência contra a mulher, fala da questão da mulher, a subjetividade nossa, e desde a década de 70 já se fala no Brasil que o lugar da mulher é onde ela quiser, e a gente já entendeu isso, ainda que não ocupe isso no Brasil, está muito longe da gente ocupar os lugares que a gente quer, mas de qualquer forma, a gente fala muito pouco sobre a questão da subjetividade masculina, né? Até faço uma indicação de um livro, poucos livros, nem é brasileiro, mas ele está traduzido, que se chama Os Homens no Divã. É muito interessante porque vai mostrar exatamente essa perspectiva a partir dos homens. Então, o que está acontecendo em relação à subjetividade dos homens? Hoje, os homens estão com dificuldade de saber se, afinal de contas, eles devem pagar a conta do jantar, se eles devem abrir a porta do carro para a mulher, se devem mandar flores no dia seguinte. Quer dizer, coisas que até então ninguém nem discutia, agora os homens estão preocupados. E eu digo o seguinte, que bom que vocês estão preocupados, eu acho ótimo isso. Mas, na verdade, nada está pronto ainda, nós estamos construindo. Então, o melhor que tem é perguntar para a pessoa, você aceita que eu abra a porta do carro para você? Vai ter mulher que vai dizer, nossa, que coisa mais linda, adoro homens que abrem portas do carro para mim. Outro vai dizer, não precisa, sou independente, tal, acho que isso já passou. E se a gente for pensar de onde que veio isso, né, a gente vai identificar exatamente lá do começo, que os carros eram difíceis de abrir a porta, as mulheres tinham aquelas saias redondas, mais de uma saia. Então, uma mulher não conseguia subir num carro sem ajuda de alguém, que normalmente era um homem. Mas hoje, que a gente tem até a chave eletrônica, né, clica ali e já abre a porta, me parece que para mim não seria necessário, mas vai ter gente que vai querer. Então, é questão de conversar. O mais importante hoje é a gente entender que nós estamos com novas subjetividades, com novas formas de papéis dos homens e das mulheres, com novas formas de atuação dentro da sociedade, tanto do homem quanto da mulher, e é muito importante a gente conversar, e cada um vai montar o seu relacionamento da forma que achar melhor, não tem uma forma correta, não tem uma forma certa. Claro, não pode ter violência, não pode ter abuso, não pode ser inconstitucional, vamos dizer assim, né? Mas dentro da situação de que você não tem abuso, não tem violência, não é inconstitucional, cada um monta os seus relacionamentos da forma que quiser, da forma que seja, que traga mais felicidade, porque o mais importante é exatamente a gente estar de bem com a gente e de bem com as pessoas que nos relacionam, né? Que relacionam com a gente. Mas não tem o jeito pronto, o jeito certo, o jeito que dá bem, não, cada um monta da sua forma como achar melhor. Exato. A professora pode repetir o nome do livro? É Os Homens? No Divã. No Divã. Ah, legal. E agora, professora, aproveitando que a gente tem um tempinho ainda,
sobre a questão da Lei Maria da Penha, que no começo uma boa parcela da comunidade jurídica demonizava a lei, né? Não entendia assim, a necessidade e a razão de ser da Lei Maria da Penha, né? Uhum. Só lembrando que a lei entra em vigor em 2006 e ela passa a ser declarada inconstitucional por vários juízes monocráticos, inclusive por um Tribunal de Justiça, que é do Mato Grosso do Sul, que depois revê o seu posicionamento. Isso é importante da gente colocar. Mas tanto estava essa situação de não se saber se era constitucional ou não, que o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, entra com uma ação declaratória de constitucionalidade, de número 19, perante o Supremo Tribunal Federal, pedindo para que o Supremo Tribunal Federal dissesse em bom e alto som se a Lei Maria da Penha era ou não era constitucional, né? E aí, o detalhe é que esse processo, então, essa ação, ADC número 19, é do ano de 2007, e o julgamento pelo Supremo vai acontecer somente em 2012. Então, nós ficamos nesse período sem saber exatamente, né? Foi um gap sem saber, afinal de contas, a Lei Maria da Penha é válida ou não é válida? Até que em 2012, o Supremo Tribunal Federal dá aquele carimbo lindo, maravilhoso, que todos nós, né, acabamos ficando muito felizes com isso, exaltamos bastante, dizendo que é constitucional, doa a quem doer. Agora, olha que interessante, mesmo depois da declaração de constitucionalidade da Lei Maria da Penha, nós ainda temos juízes que resistem à aplicação da Lei Maria da Penha e outros juízes que, assim, não resistem, mas não aplicam a Lei Maria da Penha da forma correta, porque não conseguiram entender ainda qual é o objetivo da lei. E a primeira coisa muito importante que a gente tem que compreender da Lei Maria da Penha é que ela é de caráter excepcional, significando dizer que ela não veio para ficar, ela é do tipo, eu falo do tipo porque não é exatamente, mas só para a gente não entrar nessa questão de minúcias, ela é uma ação afirmativa. Então, eu digo, é tipo ação afirmativa, né? Porque ela vai trabalhar numa perspectiva de trazer esse assunto de forma diferente para dentro da sociedade, para que a gente possa ter uma alteração dessa condição. E a partir do momento que exista a alteração dessa condição, que condição é essa? A diminuição da violência, né? Que a gente não esteja mais como o 5º país que mais mata, mas a partir do momento que a gente tem essa diminuição, o que nós vamos ter? Nós vamos poder nos despedir da Lei Maria da Penha. Então, é muito importante a gente ter essa compreensão. Ela não veio para ficar. Talvez ela ainda fique durante muito tempo, vai depender de nós, né? Vai depender das nossas ações, vai depender da nossa atividade aqui, mas o fato é que ela não veio para ficar, o fato é que ela é uma lei excepcional e ela é toda trabalhada dentro do âmbito do direito internacional de direitos humanos. E dentro do âmbito do direito internacional dos direitos humanos, ela é uma lei protetiva. Então, muita gente fala que a Lei Maria da Penha é punitivista. Discordo muito. Ela é uma lei protetiva. Ela busca exatamente aumentar o espectro de proteção da mulher. E não é de toda mulher, e não é em toda situação. É da mulher em 3 contextos. Quando ela sofre violência doméstica, violência familiar ou numa relação íntima de afeto. Querendo dizer, Eliane, que quando, por exemplo, uma mulher sofre uma violência de gênero dentro do trabalho, um assédio sexual dentro do trabalho, por exemplo, nós não vamos aplicar a Lei Maria da Penha. Se ela tem esse mesmo assédio sexual dentro da educação, né, em nível educacional, na escola, nós não vamos aplicar a Lei Maria da Penha. Ela é aplicada num contexto muito específico. E por que isso? Exatamente porque neste contexto em que as mulheres estão mais vulneráveis, no contexto familiar, doméstico ou numa relação íntima de afeto, onde tem esse sentimento de posse, esse sentimento de que se não for minha não é de mais ninguém, onde você tira a subjetividade da mulher e coloca essa mulher como se fosse uma propriedade do homem, né? Então, nessa perspectiva é que a mulher está sofrendo um risco maior. E a gente fala até de uma vulnerabilidade situacional. Por quê? Porque na situação em que ela está, naquela violência doméstica, familiar ou numa relação íntima de afeto. Então, nessas circunstâncias, por conta das estatísticas que vão dizer para nós que essa mulher está extremamente vulnerável, se busca, então, aumentar o espectro de proteção dessa mulher com a Lei Maria da Penha. Então, essa que é a intenção da lei, aumentar a proteção dessas mulheres naqueles contextos específicos que a lei prevê. Sim. É importante falar também que as pessoas não só podem, como devem denunciar, porque às vezes
numa questão, assim, numa situação de condomínio fechado, tal, a vizinhança está lá presenciando e não faz nada, às vezes acha que não pode, às vezes por questão assim de tipo, ai, não vou me meter, né, que tem muito essa questão ainda, mas, inclusive, aqui no Paraná tem uma lei que tem essa previsão, né, de caso o responsável pelo condomínio não faça denúncia, é o síndico, ele poderá vir a ser responsabilizado juridicamente por isso, né, finalmente. Exatamente. Inclusive com multas que ele pode ter que pagar, e o próprio condomínio também tem responsabilização. Então, não só o síndico como pessoa física, como também o condomínio como pessoa jurídica tem responsabilidade em relação a isso. E aí você tocou de duas coisas muito importantes, né? Lembrando que a gente tem o 180, em que você pode fazer denúncias anônimas, e, aliás, o que a gente observou, até publiquei ontem, um aumento impressionante dos casos de denúncia de violência contra a mulher pelo Disque 180, aumentou muito no ano de 2020. Mas se a violência está acontecendo naquele momento, é o Disque, ligue para o 190, né? Porque essa mulher está precisando de ajuda, é o 190. Tanto o 190 quanto o 180, você não precisa se identificar, então pode ser ligações anônimas, se alguém tiver medo, receio, né? Não precisa se identificar. Mas vamos lembrar que em briga de marido e mulher se mete a colher sim. E aí eu me lembro de outra pesquisa, Liane, do ano passado, de outubro do ano passado, já com a pandemia, que se faz exatamente essa pergunta para a sociedade. Em briga de marido e mulher, se deve se meter a colher? E aí, para surpresa minha e decepção minha, só 46% vai dizer que sim, em briga de marido e mulher, se mete a colher. Eu achei pouco, eu fiquei muito decepcionada. Eu digo, puxa vida, quanto trabalho ainda a gente tem pela frente para que as pessoas possam entender que em briga de marido e mulher se mete a colher sim, e não é nem briga de marido e mulher, já está errado isso, né? Na verdade, é uma violência que um homem pratica contra uma mulher. E aí você tem que se meter sim, precisamos fazer alguma coisa, é uma responsabilidade de toda a sociedade. A Lei Maria da Penha é muito clara em relação a isso, ela envolve nós como sociedade, envolve nós como OAB, envolve nós como Poder Judiciário, quer dizer, envolve todo mundo, para que todo mundo então fique atento e faça a sua parte para que a gente possa resolver e diminuir essa questão da violência contra a mulher. Então, somos todos chamados à ação pela própria Lei Maria da Penha. Exato. E voltando àquela questão da linguagem, até assim a nomenclatura de órgãos de classe, né? Ordem dos Advogados do Brasil, né? Associação dos Magistrados. Então, até nesse aspecto também que parece uma coisa assim, mas que efeito tem? Né? Mas se uma mulher está num ambiente que tem lá 100 pessoas e 2 homens, e daí por causa desses 2, e não das 98 mulheres, é falado eles, né? Então, essa questão que a gente já tinha falado da linguagem. Né? A linguagem, inclusive, foi objeto agora de uma resolução muito recente do Conselho Nacional de Justiça, que fala que em todos os âmbitos da justiça nacional, de todos os poderes, seja justiça federal, justiça estadual, todos os âmbitos, seja feita a flexão de gênero na qualificação dos funcionários. Por exemplo, a gente vê muito, né, coisas assinadas e que já vem pronta, escrita juiz, ou então juíza com entre parênteses. Entre parênteses do ar, né? E agora está a determinação no sentido que seja feita a flexão de gênero, sim, e mais do que isso, que eu achei muito interessante também, seja reconhecido o nome social no caso de travesti e transgêneros. Então, você tem o direito de ser utilizado, de ser chamado, por exemplo, que era muito constrangedor, né? Uma transexual que tinha na certidão dela o nome de Paulo, mas ela se sentia como Marcela. E aí ela ia para uma audiência e era chamada como Paulo, né? E chegava na audiência, era Marcela que estava chegando na audiência. Então, agora, o respeito também pelo nome social, que foi uma coisa que nós, na UAB, já conseguimos há bastante tempo, dentro da nossa instituição, o respeito, nós temos, então, advogadas transexuais que são chamadas não pelo nome de batismo, não pelo nome da certidão, e sim pelo seu nome social. E a gente já fazia isso dentro da UAB, que eu achei uma coisa muito importante, e agora o Conselho Nacional de Justiça, agora nesse mês de março mesmo, traz essa resolução nesse sentido. E essa questão da flexão de gênero, só para a gente lembrar,
que ela já vem com essa organização desde a década de 50. Nós temos uma lei da década de 50 que fala que nos cargos públicos tem que haver a flexão de gênero. Só que é uma lei que ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém principalmente usa, né, efetiva essa lei. Mas ela existe desde a década de 50, é uma lei de 1956, que vai determinar, então, a flexão de gênero dentro do funcionalismo público. Mas, de qualquer forma, né, quando as pessoas acham que isso não tem muita importância, isso é um homem que está falando, eu peço para que façam o contrário, façam um exercício ao contrário, né? Imagine que você está no local e você é chamado de todas, né? Todas, né? E aí veja como é que você se sente. E é da forma como a gente se sente. A gente acaba não se sentindo pertencente, né? Eu me lembro quando eu estive no Rio de Janeiro, na Conferência Nacional dos Advogados do Brasil. Né? Puxa vida, mas eu era uma advogada. E aí depois a gente conseguiu, na nossa comissão da mulher advogada, a gente conseguiu que o próximo que aconteceu em São Paulo, aconteceu em 2018 em São Paulo, fosse Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Né? Estamos tentando, sim, mudar também o nome da ordem, né? Para a ordem da advocacia do Brasil. E tem, inclusive, um abaixo-assinado, uma petição, né, daquelas de abaixo-assinado. Se alguém quiser assinar, fica aqui o convite. Entra lá no Google, busca, né? Flexão de Gênero, OAB, e tem uma petição lá para que a gente possa, um abaixo-assinado desses virtuais, para que a gente possa alterar o nome. E a gente já teve algumas alterações. A Defensoria Pública, hoje, a Associação dos Defensores e Defensoras Públicas, tem uma ideia também que a gente solicita a mudança do Instituto dos Advogados do Brasil, tem a Associação dos Magistrados Brasileiros. Então, a gente está aí fazendo todo um esforço para que haja flexão de gênero, para que a gente possa se sentir pertencente. É isso que a gente quer, se sentir pertencente. É a mesma coisa a gente pode falar da Câmara dos Deputados, né? Sim. Aliás, se a gente for pensar nessa história, o próprio Senado Federal teve dentro do Senado Federal, lá no plenário do Senado Federal, o primeiro banheiro público em 2016. Veja, primeiro banheiro público. Banheiro público não, banheiro para as mulheres, né? Não é público não, banheiro para as mulheres, muito recentemente. Então, que nem banheiro para as senadoras tinha. A senadora tinha que parar a sessão e ir até um local bem distante, lá no outro anexo, para poder usar o banheiro. E se ela estivesse grávida, olha que complicado, porque a gente sabe que a mulher grávida precisa ir no banheiro com mais frequência, né? Então, é como se a gente dissesse, olha, não queremos você aqui, não interessa a presença de vocês aqui, porque não havia um aconchego, não havia uma recepção, não havia uma ideia de que você também pertence a esse lugar. Verdade. E eu lembrei de um outro aspecto que a professora também comentou sobre a pesquisa de intenção de votos, né, ano passado. Que a pesquisa é feita assim, em quem você vai votar para vereador, né? Em quem você vai votar para prefeito. Não? Então, daí a pessoa falou, mas cadê as mulheres aí, né? Porque não tem candidato. Sem querer, você carrega de sentido masculino e você nem para pensar no feminino, né? Então, você já vai mentalmente fazendo uma elucubração no sentido masculino. Então, essa que é a questão que a gente coloca. Então, a gente precisa ter, sim, essa flexão de gênero para que as pessoas possam entender que nós não estamos usurpando nenhum lugar, que esse lugar também é nosso. Então, porque a gente se sente um pouco usurpadora, né? Quando a gente está num local que é um masculino. Não, o local também é nosso. Sim, verdade. A professora gostaria de falar um pouco sobre criminologia feminista? Legal esse tema também, porque, veja, o próprio Conselho Nacional de Justiça, ele também trouxe, agora no ano passado, uma recomendação aos tribunais de justiça dos estados que façam cursos de capacitação para juízes e juízas que atuam especialmente nas varas especializadas de violência doméstica, mas também para os juízes e juízas de início de carreira, para que tenha dentro dessa capacitação, capacitação para julgar com perspectiva de gênero. Então, esse julgar com perspectiva de gênero, que hoje aparece exatamente numa preocupação dentro da próprio Poder Judiciário, está sendo muito falado atualmente, principalmente por conta dessa recomendação do Conselho Nacional de Justiça e também por conta de um guia que saiu agora recentemente da Justiça Federal,
feito pela JUF Mulheres, que a JUF é a Associação dos Juízes Federais, né? E aí, no setor mulheres, fez uma cartilha para julgar com perspectiva de gênero no âmbito do direito previdenciário. Então, quem atua no direito previdenciário, corre para olhar essa cartilha, e mesmo quem não atue no direito previdenciário, tem muitas informações valiosas nessa cartilha. Mas essa questão de julgar com perspectiva de gênero é algo que já vinha sendo dito pela própria criminologia feminista. Porque a ideia da criminologia feminista é você analisar, então, o fenômeno, que é o fenômeno da violência, analisa, né, faz um recorte, analisando o fenômeno da violência contra a mulher, busca, então, ouvir as mulheres, que aí é o setor da criminologia chamado vitimologia, que vai ouvir as mulheres, e a partir dessa escuta ativa, você compreende o fenômeno. Porque, de fato, né, nós já tivemos um período da nossa história em que perguntado para a sociedade, o que fazia com que uma mulher ficasse num relacionamento afetivo, um relacionamento abusivo, um percentual altíssimo dessa nossa sociedade dizia que era porque a mulher gostava de apanhar. Olha que situação delicada, né? Porque ela gostava de apanhar. Quando você vai perguntar para as mulheres e fazer esse estudo da vitimologia que está dentro da criminologia, elas respondem coisas muito diferentes, como medo, preocupação com filhos, vergonha, não acreditar na justiça, e nem sequer lá nos outros, que normalmente dá 2% de outros, você não encontra lá, nem sequer nesse 10%, 2% de outros, porque eu gosto de apanhar. Então, olha como é diferente, né, quando você está como sociedade, sem perspectiva de gênero, e quando você está trabalhando uma situação com perspectiva de gênero. A mesma coisa vai acontecer no Brasil, quando pela primeira vez se ouve as mulheres e pergunto para as mulheres o que você sente quando você recebe uma cantada na rua. Então, a ideia que era a ideia dominante é de que as mulheres gostavam de receber cantada na rua. E que se as mulheres, isso acontecia lá na minha cidade do interior de Santa Catarina, Tubarão, até mando um beijo aqui para a minha cidadezinha. Mas o que acontece? Se dizia, né, se você está se sentindo mal, está se sentindo feia, está com baixa autoestima, passa pela frente de uma obra no horário que os pedreiros, né, estiverem por lá, e você vai receber um monte de assobio, cantar, não sei o quê, e você vai melhorar a sua autoestima. Então, isso era uma ideia que era uma ideia recorrente, né, de que efetivamente as mulheres gostavam de receber cantada na rua. Até que, em 2013, foi feita essa pesquisa chamada Chega de Fio-Fio. E essa pesquisa identifica, perguntando para as mulheres, que as sensações que nós mulheres temos é de medo, de desprezo, de nojo, de agonia, de aflição, ou seja, situações muito negativas. E um percentual muito, muito pequeno teve efetivamente essas posições, essas sensações positivas, né? Mas mais de 80% só situações negativas. Então, mostra o quanto que efetivamente a gente tem que fazer essa perspectiva de gênero, que é se preocupar com a questão a partir da mulher, né, a partir do que pensa a mulher e a partir das concepções que nós temos. E aí sim a gente vai produzir leis. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na própria Lei Maria da Penha, que é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, motivo de orgulho para nós. Só que a Lei Maria da Penha, ela foi elaborada com perspectiva de gênero, nota 10. Agora, quando ela é aplicada pelos juízes, quando ela é interpretada pela doutrina, quando ela é executada pelo Poder Executivo, principalmente, não tem havido perspectiva de gênero. Então, a gente está desperdiçando no nosso Brasil uma lei que foi feita para trazer uma mudança muito importante na nossa sociedade, que é a diminuição da violência, e a gente está desperdiçando na medida em que a gente não está fazendo a interpretação, aplicação e execução com perspectiva de gênero e, portanto, nós não estamos aplicando corretamente a Lei Maria da Penha. Então, quando as pessoas perguntam, né, mas professora Alice, como é que pode? O Brasil tem uma lei considerada uma das 3 mais avançadas do mundo e é o 5º país que mais mata. Será que essa lei é tão avançada mesmo assim? Será que essa análise não está equivocada? E eu digo, bom, não adianta ter um monte de palavras num papel que a gente moldura e coloca na parede. O que está acontecendo é que nós não estamos tirando a Lei Maria da Penha do papel, nós não estamos efetivando a própria Lei Maria da Penha. E aí não tem, né, como fazer milagres. Exato. Tem a questão, como a professora falou, de muita divergência na aplicação, né, da lei. E a lei também prevê treinamento de todo o operador do direito, né, em todos os âmbitos, e esse treinamento está sendo feito.
né? Em que proporção está sendo feito, em que percentual. Então, a lei, sim, a lei é ótima. O que dificulta é a aplicação em vários âmbitos, né? Não só no judiciário em si, mas muitas cidades não têm os aparatos necessários para receber a mulher que está sofrendo essa violência, né? São capitais e cidades, assim, a segunda cidade, como, por exemplo, Londrina, né? Que tem todo o aparato, mas a maioria das cidades não tem. Às vezes a mulher tem que andar muitos quilômetros para conseguir ser atendida. E ela não vai ter o atendimento adequado se não é uma delegacia da mulher que tem todo o trabalho voltado para esse atendimento. Não, e fora o horário, né? Vamos pensar, qual é o horário que mais tem violência contra a mulher? Horário da noite, nos finais de semana. E exatamente nesses horários da noite e final de semana é que as delegacias estão fechadas. Então fica bem difícil mesmo, bem complicado. Sim, exato. Então tá bom, professora. Oi? Não, muitas coisas que a gente tem para avançar, então, né? Tem muitas coisas para avançar, né? E até assim, eu lembrei de uma questão aqui, por exemplo, que no Nordeste, a violência, quando o elemento vai e mata a mulher, a questão da violência dele no rosto dela é maior do que em outras regiões do Brasil. Mas na verdade, assim, é uma característica da violência de gênero, né? Muito interessante. Até, na verdade, algum hospital em São Paulo também fez esse levantamento, Eliane, mostrando que quando a gente tem violência contra a mulher, a parte do rosto, do corpo da mulher que é mais atingida é o rosto, os seios e o ventre, que dizem bem características femininas, né? Então, mostrando assim o quanto que essa violência ela tem essa perspectiva de desconfigurar a mulher como se fosse a ideia de desconfigurar o feminino, porque o ataque é no feminino, não é tanto o ataque naquela pessoa, naquele indivíduo, naquela mulher, mas sim no feminino da mulher. Então é bem interessante isso, muito interessante também essa colocação. Caiu? Não, estamos aqui ainda. Você não está me ouvindo? Não estou ouvindo. Espera aí. Deixa atenção aí para mim. Esse está me ouvindo agora? Uhum. Professora, então, acho que a gente já pode finalizar, né, que eu vi pela sua agenda que você tem uma outra live às 18, é isso? Mais duas hoje ainda. Duas ainda hoje, né? Então, olha, eu agradeço muitíssimo a sua participação mais uma vez e nós ficamos à disposição para um outro momento a gente estar nessa comunicação de novo. Tá certo. Muito obrigada também pela oportunidade. Sucesso aí para vocês. Foi ótimo. Obrigada. Hã?